Nesta aula, vamos concluir a correção do primeiro exercício proposto. Número 1. Esboce a região limitada pelas curvas dadas e utilize o método da casca para calcular o volume do sólido gerado ao girar a região ao redor do eixo dado. Letra E. Y é igual a 1 sobre x, x igual a, x igual a b, 0 menor que a menor que b, y igual a 0, o eixo y. A função y é igual a 1 sobre x não está definida para x igual a 0, porque teríamos uma divisão por 0. Então, o domínio dessa função é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 0. Como a função não está definida em x igual a 0, seu gráfico não toca o eixo vertical. Vamos determinar o comportamento da função para valores extremos de x. O limite, quando x tende a menos infinito de 1 sobre x, eu vou ter um número muito grande negativo no denominador. Então, 1 dividido por um número muito grande negativo vai ser um número muito pequeno, próximo de 0 e negativo. Então, esse limite tende a 0 pela parte negativa. Então, quando x é muito grande e negativo, a função tende a 0 pela parte de baixo do eixo x. O limite, quando x tende ao infinito de 1 sobre x, eu vou ter agora um número muito grande positivo no denominador. Quando eu dividir 1 por este número, vai dar um número muito pequeno, próximo de 0 e positivo. Então, esse limite tende a 0 pela parte positiva. Quando x é muito grande e positivo, a função tende a 0 pela parte de cima do eixo x. Precisamos também saber o comportamento da função nas proximidades do ponto de descontinuidade, ou seja, em torno de x igual a 0. Então, o limite, quando x tende a 0 pela esquerda, pela parte negativa, de 1 sobre x, agora eu vou ter um número muito pequeno, próximo de 0, no denominador. Quando eu dividir 1 por este número, vai dar um número muito grande. Mas como o x é negativo, essa divisão dá um sinal negativo. Então, esse limite tende a menos infinito. A função tende a menos infinito quando o x se aproxima do zero pela esquerda. O limite, quando x tende a 0 pela direita, pela parte positiva de 1 sobre x, eu vou ter um número muito pequeno, próximo de 0 no denominador e positivo. Quando dividir 1 por este número, vai dar um número muito grande, também positivo. Então, esse limite tende a infinito. A função tende ao infinito quando x se aproxima do zero pela direita. Vamos calcular a derivada da função. Vamos escrever a função 1 sobre x como f de x igual a x elevado a menos 1. Então, o f' de x vai ser, o menos 1 vira um fator, então fica menos 1 vezes, e eu vou subtrair 1 do expoente, x elevado a menos 2, que eu posso escrever como menos 1 sobre x ao quadrado. A derivada nunca se anula, porque o numerador é uma constante. E também não está definida em x igual a 0, porque teríamos uma divisão por 0. O denominador é sempre positivo, porque mesmo que x seja negativo, como está elevado ao quadrado, o resultado é positivo. Então, o sinal do numerador define o sinal da derivada. Então, a derivada é sempre negativa e a função é sempre decrescente. A derivada segunda é, eu vou escrever o f' de x como menos x elevado a menos 2, para ficar mais fácil. Então, f duas linhas de x vai ser menos, o menos 2 vira um fator, vezes, e eu vou subtrair 1 do expoente, x elevado a menos 3. Menos vezes menos 2 dá mais 2, então eu posso escrever isso aí como 2 sobre x elevado ao cubo. Então, a derivada segunda nunca se anula, porque o numerador é uma constante. E também não está definida para x igual a 0, porque teríamos uma divisão por 0. Como o numerador é positivo, o sinal da derivada segunda é definido pelo sinal do denominador. Se x for negativo, teremos um número negativo elevado a um expoente ímpar. O resultado será negativo.
Então, a derivada segunda é negativa para x menor do que zero. Se x for positivo, o denominador também será, e a derivada segunda será positiva para x maior do que zero. Podemos esboçar o gráfico da função. Para x muito grande e negativo, a função tende a zero pela parte de baixo do eixo x e decresce porque a derivada é sempre negativa, tendendo a menos infinito quando x se aproxima do zero pela esquerda. Depois vem do infinito e decresce, novamente, a derivada é sempre negativa, e tende a zero pela parte de cima do eixo horizontal quando x se torna muito grande e positivo. A função y igual a zero corresponde ao eixo horizontal, e como esta reta limita a área que iremos girar ao redor do eixo y, vamos considerar apenas a parte da primeira função no primeiro quadrante. Como zero é menor que a e menor que b, a constante a é menor do que a constante b. Então, o valor da função em x igual a é maior do que o valor da função em x igual a b. A região delimitada por essas curvas está no primeiro quadrante e pode ser facilmente identificada. Se girarmos esta região em torno do eixo y, o sólido de revolução gerado terá o aspecto mostrado. Se desenharmos uma casca cilíndrica na região, sua altura será o valor da função no ponto, ou seja, 1 sobre x, sua espessura será dx, e o raio será o valor da coordenada x do ponto. Então, o volume desse elemento vai ser dv igual 2πx, a volta completa da casca, vezes a altura, 1 sobre x, vezes a espessura dx. Dá para cancelar o x aí. Então, o resultado vai dar 2π dx. Integrando este elemento entre x igual a e x igual a b, o resultado será o volume do sólido. Então, V vai ser integral de A até B de 2π dx, que dá 2π vezes a integral de dx é x, que eu vou integrar de A até B. Então, fica 2π vezes, quando x for B, vai ficar B, menos quando x for A, vai dar A. Então, o resultado é 2π vezes B menos A. Letra F, y igual a x ao quadrado mais 1, y igual a 2x ao quadrado, o eixo y. Vamos chamar a primeira função de f de x e a outra de g de x. Vamos esboçar o gráfico da primeira função. O f de 0 vai ser 0 ao quadrado mais 1, que é igual a 1. Então, o gráfico dessa função toca o eixo vertical no ponto 1. As raízes da função são x ao quadrado mais 1 vai ser 0. Se a gente passar o mais 1 para o outro lado, x ao quadrado é igual a menos 1. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Como não existe raiz real de números negativos, a equação não tem solução e o gráfico da função não toca o eixo horizontal. Como se trata de um polinômio do segundo grau e o termo quadrático é positivo, o gráfico da função é uma parábola côncava para cima. No vértice de uma parábola, a derivada é nula. Derivando a função, f' de x vai ser a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de 1 é 0. Ela será nula quando 2x for 0, ou seja, quando x for igual a 0. Então, o vértice da parábola é o ponto onde ela toca o eixo vertical e o seu gráfico tem o aspecto mostrado. Agora vamos esboçar o gráfico da função g de x. Ela será nula quando 2x ao quadrado for 0, ou seja, quando x for igual a 0. Então, a raiz da função é a origem do sistema de coordenadas. Como se trata de um polinômio de segundo grau e o termo quadrático é positivo, seu gráfico é uma parábola côncava para cima. Como ela toca o eixo horizontal em apenas um ponto, este ponto é o vértice da parábola. Então, o gráfico dessa função também é mostrado na figura. Nos pontos de interseção dessas curvas, elas têm valores iguais. X ao quadrado mais 1 é igual a 2x ao quadrado. Passando o x ao quadrado para o outro lado, o 1 vai ser 2x ao quadrado menos x ao quadrado.
1 é igual a x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1, que dá mais ou menos 1. Os valores das funções para esses valores de x são o f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 1 igual a 2. Então, o ponto é menos 1, 2. O f de 1 é 1 ao quadrado mais 1, que dá 1 mais 1, que é igual a 2. O f de 1, o ponto é 1, 2. A área delimitada por essas curvas pode ser facilmente identificada. Girando-a em torno do eixo y, o sólido gerado terá o aspecto mostrado na figura. Se desenharmos uma casca cilíndrica infinitesimal sobre a área, ela terá espessura dx, altura igual à diferença f de x, que é a função que está mais acima, menos g de x, que é a função que está mais abaixo, e o raio é o valor da coordenada x no ponto. F de x menos g de x é x ao quadrado mais 1 menos 2x ao quadrado, que dá 1 menos x ao quadrado. Então, o volume desse elemento é dV igual a 2πx, o comprimento da casca, a volta completa, vezes a altura, 1 menos x ao quadrado, vezes a espessura dx. Eu posso escrever como 2π vezes x menos x ao cubo dx. Integrando este elemento entre x igual a 0 e x igual a 1, o resultado será o volume do sólido. Então, o V vai ser a integral de 0 até 1 de 2π vezes x menos x ao cubo dx, que dá 2π vezes. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao cubo, x elevado à quarta sobre 4, que eu vou integrar de 0 até 1. Então, dá 2π vezes. Quando x for 1, vai ficar 1 elevado ao quadrado sobre 2, menos 1 elevado à quarta sobre 4. Menos, quando x for 0, 0 ao quadrado sobre 2, menos 0 elevado à quarta sobre 4. Que dá 2π vezes 1 meio menos 1 quarto, e o outro termo dá 0. Que dá 2π vezes, o mínimo múltiplo comum é 4, 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1 dá 2, menos 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1 dá 1. Então, dá 2π, 2 menos 1 dá 1, vezes 1 quarto. Eu posso cancelar o 2 com o 4, vai ficar 2 embaixo. Então, o resultado é π sobre 2. Agora, tente resolver o seguinte exercício. Número 2. Considere a região no primeiro quadrante limitada por y igual a 4 menos x ao quadrado e os eixos. Letra A. Use ambos os métodos, o do disco e da casca, para calcular o volume do sólido quando esta região é girada ao redor do eixo y. Letra B. Use ambos os métodos para calcular o volume do sólido gerado quando essa região é girada ao redor do eixo x.